Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Antes da matéria existir, do universo existir, do sol, das estrelas, dos animais, as plantas, tudo que tem vida existir, havia vida na eternidade. A ciência fala que o que primeiro veio foi a matéria, mas o que já existia antes da matéria é vida. E vida de sabedoria, vida de simplicidade, vida de amor, vida de humildade, vida de sacrifício, vida de transparência, vida de beleza, de tudo que é justo, de tudo que é bonito. E essa vida se manifestou no mundo, sendo a luz desse mundo, e é Jesus. E queremos seguir Ele, queremos andar nos seus passos, imitar seu coração, imitar sua fé, imitar seu amor, imitar sua transparência, sua humildade, sua simplicidade, seu desapego. Ajuda-nos como povo de Deus, como criaturas que se tornaram filhos, a ser como Ele em tudo que fazer. E nesse momento de estudar a Tua palavra, que ela fale, porque ela é a palavra viva, é a palavra de Deus, que penetra nos corações mais duros e pode transformar esse coração que é nosso. Temos tanta dificuldade para obedecer ao Senhor, algumas vezes. Perdoa-nos por isso. Fala conosco essa manhã. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, se Jesus é a única fonte de luz, Ele falou isso, então a luz que Ele tem para oferecer é verdadeira. E eu fiquei pensando na hora de fazer esse culto, o que é que João tinha em mente quando ele decidiu escrever um livro que falava de Jesus. Que no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, João fala sobre o propósito de ter escrito o livro. Que as pessoas que leram o livro dele, que crê, tenham vida, e vida eterna, e vida plena. E às vezes eu fico, por que eu não tenho essa vida? Por que eu tenho tanta dificuldade de crer? Então, João, pensando nisso, porque ele andou com Jesus, ele tocou em Jesus, ele comeu com Jesus, ele saiu com Jesus para vários lugares. Então, assim, irmãos, se nele estava a vida, e ele é a fonte de luz, fora dele está o quê? A morte e as trevas. E João negou essa fonte de luz, abandonou o Messias. E ele está querendo, eu acho que ele tinha em mente, olha, eu tenho que escrever isso aqui, para que as pessoas que vão ler isso, não façam como eu fiz. Caia nesse erro de duvidar, de deixar de acreditar no Criador. Ele, na verdade, quer tornar Jesus precioso, grandioso, esplêndido. Ele quer falar de Jesus de forma profunda. Na minha opinião, João foi o discípulo que mais se aprofundou no relacionamento dele com Cristo e com Deus. Que ele escreve coisas muito profundas no Evangelho de João, nas cartas e também no Apocalipse. E nós, se quisermos ter mais dessa luz presente na nossa vida, vai custar de nós uma visão correta de quem Jesus é. Porque a gente pode ficar só no campo das palavras, eu quero imitar Jesus. Mas você quer imitar a vida de Jesus? A vida de oração, a vida de sacrifício, a vida de amor? Se nele estava a vida, fora dele estava a morte. E nós precisamos dessa luz para viver sim. Então eu queria chamar a todos nós a meditar essa manhã.
nessa fonte. Em toda a Escritura Sagrada, luz e trevas são carregadas de simbologia e significados. Andar na luz implica em se comportar de uma maneira que agrada a Deus. Luz simboliza coisas boas, boas ações, caminhos certos a seguir. Na visão de João, para ter vida verdadeira, a pessoa precisa de luz verdadeira. O que João sabia e queria que os seus leitores soubessem, que somos nós? Que Jesus é essa fonte de luz inesgotável. E é viva, é presente, é atuante. Andar na luz, segundo João, implica seguir Jesus. Seguir mesmo. Eu li um livro de John Stott chamado O Discípulo Radical. E ele fala sobre essas duas palavras, discípulo radical. Discípulo, a gente já sabe, aparece mais de 250 vezes no Novo Testamento. Radical não aparece na Bíblia. E ele vai explicar essa palavra, radical. Radical tem a ver com raiz, com fundamentos. E ele fala que um discípulo radical é aquele totalmente comprometido com aquilo que ele acredita. E nós devemos ser humildes, porque dentro da comunidade cristã há vários níveis de comprometimento. A parábola do semeador está lá para nos informar que há 4 tipos de solo. Mas o solo bom, Jesus fala, frutifica 50, 100. O que isso representa para nós, comunidade, discípulos de Jesus? Que os frutos da luz têm que se multiplicar, ele tem que se espalhar. Eu quero que essa luz atue na minha vida para que outras pessoas sejam abençoadas por aquilo que Deus me deu, para que elas também engrandeçam, adorem e amem esse Jesus por meio da minha fé. Viver sem Jesus, você que ainda não é um cristão, está dando os seus passos, é viver na escuridão da sua própria existência. Por que o faraó não deixou o povo sair? Porque ele era ignorante a respeito de Deus. O Deus de faraó era o Deus Sol. Por isso que o sol foi apagado. E Deus mostrou, olha, esse Deus seu aí não é forte, porque ele está sem luz. Foi a gota d'água. Mas o homem ficou ainda endurecido, aí Deus teve que tomar uma outra decisão. Não oculte sua luz. No versículo 5 de João, capítulo 1, o que João quer nos informar aqui para esse povo maravilhoso de Deus? A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, luz verdadeira tem que brilhar nas trevas. Não existe luz oculta. Jesus fala, se você acende uma candeia, você vai colocar ela debaixo da cama? Debaixo do cesto? Não! Você vai colocar ela no lugar apropriado da casa, porque ela vai iluminar todos os ambientes. A luz do cristão, que se diz cheio do Espírito Santo, que se diz andar com Cristo, não pode ser oculta. Oh, Deus sabe que eu tenho luz, mas ninguém vê essa luz nas coisas mais básicas, nos tempos de oração, nos tempos de discipulado, nos tempos de servidão. A nova geração está pedindo, pelo amor de Deus, para a gente ir para lá, para servir na nova geração. O pessoal tem uma luta difícil de ir, porque sabe que é um sacrifício. Então a luz tem que se manifestar de alguma forma, em algum lugar, em algum ambiente.
Não é luz oculta. Bom, mas a Bíblia fala de batalha. As trevas não derrotaram. Existe uma batalha mesmo no coração de cada um de nós. A batalha da luz contra as trevas, a batalha da verdade contra a mentira e a batalha do amor contra a indiferença, a frieza, a acomodação. Cada um de nós é responsável de cuidar do nosso próprio coração. Não coloque a responsabilidade da sua luz, do seu viver com Cristo, na mão de outra pessoa. Eu, Edson Gonçalves, sou o maior inimigo de mim mesmo, não é Satanás. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu faço, como eu organizo a minha vida, que decisões que eu tomo na minha vida. E é interessante que João vai do 1 até o 5 falando de Jesus, aí ele dá uma pausa para pegar um exemplo, João Batista. Falei, por que isso aqui está na Bíblia? Poderia seguir o trecho do 1, tira o versículo 6, 7, 8, do 9 em diante, ficaria encaixado. Mas por que ele para de falar de Jesus e chama João para nascer? Aí no versículo 6 ele fala, surgiu um homem enviado por Deus chamado João, o João o Batista. João falando de João. E o que João, o discípulo que Jesus estimava muito, isso aparece 5 vezes no Evangelho de João. Ele tinha essa conexão com Jesus, que Jesus falava dele bem, estimava ele. Ele vê no outro João um exemplo de homem. E ele fala de João, no versículo 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Gente, é interessante como Deus age. Ele fala do Criador, ele fala de Jesus, mas ele fala de um homem, de uma testemunha. Deus vai sempre usar homens para ajudar outros homens. Deus precisa de testemunhas, de alguém que presenciou algo, viu algo e falou, não, eu vi, eu testifico, eu sei que isso é verdadeiro, eu comi com ele, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 5, versículo 35, vamos falar um pouquinho de João Batista, esse homem interessante, enigmático. A gente não sabe onde ele estudou, ele era filho de um sacerdote, mas ele vai para o deserto pregar o evangelho onde não tem ninguém. Ele não foi para o templo de Jerusalém, ele não foi para as praças de Jerusalém, ele foi para o deserto. E ele vestia roupa de camelos e comia gafanhoto com mel. Tem sujeito mais esquisito que esse? E aqui nesse meio aqui tem muitos de nós que é muito esquisito. Eu sou um deles. Eu tenho umas coisas assim que são minhas, né? Que Deus me perdoe. E em João, capítulo 5, versículo 35, olha o que Jesus fala de João. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Sabe o que me cortou aqui? Me pegou na palavra de Deus? O que Jesus fala aqui, João era uma candeia que queimava. Fiquei pensando, será que Jesus pensa isso de mim hoje?
ele pensa isso de nós? Ele falaria isso para a gente? Como anda, irmãos, irmãs, sua candeia, sua luz? Olha, o Evangelho está recheado de escrituras que falam que no fim dos tempos, o amor de muitos, de quase todos, vai esfriar. O amor de quase todos. Eu tenho o maior medo de esfriar meu amor por Deus e pelas pessoas, pelo reino. Mas Jesus dá uma promessa nessa escritura, que aqueles que perseverar até o fim, serão perseverar, e ele fala, e este evangelho será pregado no mundo inteiro. Quem vai perseverar? As testemunhas. As pessoas que estiverem pregando o evangelho para esse povo frio. Esse povo gelado. E a gente pensa sempre que o gelado é as pessoas do mundo. Quantas pessoas você compartilhou sua fé esse ano já? Que livro da Bíblia você está estudando para crescer espiritualmente? Quem olha para você se sente inspirado a amar Deus? Não é uma acusação, é uma advertência. João, o esquisito, que comia gafanhoto, que comia mel, que tinha uma roupa estranha, trazia nos seus olhos uma luz que brilhava, por isso que as multidões iam para o deserto. E olha, essa coisa de dizer que, eu sou sozinho, eu preciso de alguém para me ajudar, para eu crescer na fé, é verdade, você precisa mesmo, a Bíblia fala sobre parcerias. Mas olha, João era uma andorinha que fazia chover no deserto. Você fala, andorinha só não faz verão. Faz sim, quando existe um homem de fé, um homem que tem convicção, que tem paixão por Deus, que sabe o que quer da vida, ele vai fazer a diferença, mesmo no deserto, gente vai atrás dele. Eu quero ouvir o que esse homem, o que faz esse homem falar tanto desse Messias. Ele trazia luz divina nos olhos, autoridade em sua voz, em sua vala, e na alma ardor por Deus. Isso me pegou, que eu preciso restaurar muito o meu amor por Deus. Eu não sei o seu amor por Deus, que nível está. Se fosse medir com um termômetro, o nível do seu amor por Deus. João era uma testemunha dessa luz. Ele sabia que somente o Cordeiro de Deus poderia tirar o pecado do mundo. E vamos aprender um pouco mais sobre João. Lucas, capítulo 1. O nascimento de João. Lucas 1, versículo 13. Isso é o anjo falando para Zacarias, pai de João Batista. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor.
O anjo falou para o pai de João: olha, seu filho Zacarias será motivo de alegria. Eu não sei o que você pensa sobre seu filho, sobre sua filha. Eu quero que Deus pense isso dela. E o Zacarias estava onde? No templo, orando. Quando ele escutou isso. Ele será motivo de alegria para muitos. Mas uma frase que me incomodou aqui, nessa fala do anjo, no versículo 15: pois será grande aos olhos do Senhor. João era grande em alguns aspectos. Grande na sua fidelidade, grande na sua submissão e grande nas suas afirmações a respeito de Jesus. Irmãos e irmãs, como anda a nossa fidelidade a Deus? Nosso tempo de leitura, nosso estudo pessoal, nossa vida devocional. Como nós estamos nos alimentando? Olha, tudo bem, tem aí o livro Pão Diário, tem um versículo, né? E aí tem ali alguém que explica alguma coisa. Tem gente que só fica com isso. Não sou contra, mas gente, isso é uma fé muito fraca. Você vai ser influenciado muito por esse mundo. Se você não tiver convicção da palavra de Deus, estude a Bíblia, do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Faça isso. Estude o Novo Testamento. Comece em Mateus, Marcos, Lucas, João. Vai até Apocalipse. Entende o Novo Testamento. Estuda, tira alimento. Fala: Deus, me toca com alguma coisa. Faz eu enxergar, senão esse livro vai se tornar chato. Jesus vai ser um mestre autoritário, exigente demais. E aí seguir ele não é tão prazeroso não. Porque no mundo as pessoas parecem que são mais felizes e não seguem a Jesus. Como anda a nossa submissão a Deus? Como anda nosso testemunho? Eu já falei. Seja grande aos olhos de Deus. Uma coisa que eu vou falar com muito cuidado para todos nós. Quando você decide ser grande aos olhos de Deus, os nanicos, os pequenos ao seu redor vão se incomodar com você. Não tem problema ser pequeno. Eu sou pequenininho. Mas quando você quer ser grande aos olhos de... Você vai topar assim, com a carranca do diabo na sua frente algumas vezes. Tentando te desanimar, meu amigo. E a cara do bicho é feia. Lá no Nordeste tem esse costume de colocar uma carranca nas embarcações e nas casas, para espantar os maus espíritos. Na comunidade cristã, alguns precisam topar com essa carranca, para que o mau espírito do desânimo, da falta de fé, do coração duro, que não vê nada bom, tem um espírito muito crítico, muito amargo, muito reclamão. Gente, a luz tem que se manifestar, não pode se ocultar essa luz. Que tipo de pessoa eu quero ser? Em João capítulo 1, voltando lá para o Evangelho de João, João Batista deixa um exemplo para nós. Versículo 19 ao 23. João era testemunha da luz, e João escreve sobre esse testemunho. João 1,19, esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias?
Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Nossa missão é salvar os perdidos. Há milhões de pessoas indo para o inferno porque estamos perdendo a luz do Espírito. Os cegos espirituais só enxergarão Cristo através das testemunhas dele e da ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Quando perguntaram a João: você é Cristo? Ele falou: não. Você é Elias? Ele falou: não. Você é o profeta? Ele falou: não. E o que é você? O que é que você diz de você mesmo? De si próprio. O que me encanta na Bíblia é essas falas. Eu não quero ser Jesus, eu não quero ser Elias, eu não quero ser um profeta, eu quero ser uma voz que clama no deserto. Quem é você? O que você diz de você mesmo? Acerca de você. No versículo 31 e 32 aí do capítulo de João, capítulo 1, versículo 31 e 32. Isso ainda é João Batista falando. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João, a testemunha, dá o seu testemunho. Eu vi, eu percebi algo diferente. Irmãos, nosso tempo com Deus tem que acontecer alguma coisa. Eu tenho que se olhar diferente. E eu quero encorajar todos nós a ser como ele, que João tinha consciência que precisava pregar o Evangelho, que precisava preparar o caminho para o Messias. Ele olhava para a nação de Israel e via uma nação com a religião morta. Os sacerdotes foram até ele perguntar: quem é você? E para terminar, em João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O chamado de Jesus é para andarmos na luz. Andar e viver. Antes que o dia do julgamento chegue, precisamos converter nossa mente. Alguns de nós precisam se arrepender, voltar ao princípio. Por isso que a gente, quando estuda a Bíblia com alguém, a gente aconselha a ler o livro de João. Volta a ler o livro de João. Volta ao princípio.
sua vida cristã. Restaura essa gratidão, essa alegria da salvação no seu coração. Pede para Deus. Ande na luz e seja iluminado. E ande nas trevas e você estará arruinado. Olha aqui para mim. Isso é sério. Vamos orar. Pai, que cada um de nós que está aqui deseje profundamente andar nessa luz, viver com essa luz. E nos momentos de escuridão, de falta de discernimento, de falta de compreensão do que a luz é, que sejamos humildes para perseverar nesses momentos, de não se deixar influenciar pelas dúvidas e pelos desejos carnais que o mundo oferece, que luta contra a vontade do Senhor. Realiza a tua obra na vida de cada um de nós, que cada irmão aqui, cada irmã, seja uma candeia que vai irradiar a sua luz nesse mundo, e que ela possa se espalhar por essa cidade, por esse país, por esse mundo afora, para a glória do Senhor e Jesus Cristo. Amém.